Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com, também em secor.org.br, pelos canais 3 da NET, 8 da Vivo Fibra e 22 da Megabit. Agora não é mais Cabonet, é Megabit, é pelo canal 22 que você assiste aqui. Você pode interagir conosco no WhatsApp, no número 990128812. E hoje, para interagir conosco, você vai mandar perguntas sobre reforma trabalhista, sobre previdência social, sobre as mudanças que estão acontecendo no país e o prejuízo dos trabalhadores. Aí a tentativa de privatização do governo Temer, da Eletrobras, um grande patrimônio da sociedade brasileira, dos trabalhadores e das trabalhadoras. E para falar sobre esses temas, nós temos aqui mais uma vez a presença do advogado Maximiliano Garcês, ele que é do escritório de advocacia Garcês, que veio aqui mais uma vez falar conosco a respeito desses temas. Tudo bem, Max? Tudo ótimo, Jefferson. Obrigado aí pro pessoal da TV Secor. Acho que é a quarta vez que eu estou aqui presente. É um prazer estar aqui com o companheiro Luciano, vice-presidente da entidade de luta. Acompanho também um trabalho bacana que se faz como ativista aí na área do jornalismo. Prazer estar aqui e abraço a todos os comerciários e trabalhadores aí que estão nos assistindo. Obrigado, Max, né, Luciano? Bom dia, Luciano, tudo bem? O nosso secretário-geral, vice-presidente, Luciano. Bom dia, Jefferson. É um prazer e um privilégio estar aqui com o Max, também contigo, que nos bastidores a gente já vinha falando algumas coisas, né? E muitas questões estão relacionadas aí ao nosso dia a dia, a necessidade da gente ampliar o relacionamento com as pessoas que são do nosso meio comum, né? E o programa que você tem tocado também tem cumprido esse papel junto com a Ruda, tem feito um trabalho bacana, né? Nós estamos chegando em 8 de março agora, né? Então acho que é importante a gente saudar todas as mulheres sobre a respeito desse dia, que é um dia de reflexão para a mulherada, né? Então, se nós formos pegar pelo aspecto da reforma da Previdência, que é uma violência também contra a mulher em específico, né? A gente não teríamos nada que comemorar nesses dias, a não ser parabenizar as pessoas que têm lutado, que têm resistido e têm ainda feito a diferença, né, e segurado esse rojão do dia a dia, né? Parabéns, mulheres aí do Brasil. Obrigado, Luciano. Bom contar com o Max aqui mais uma vez para falar desses temas que continuam preocupando os trabalhadores. Só dando um pouquinho aí do currículo do Maximiliano Garcês, advogado desde 94 nas áreas de direito do trabalho e sindical, com ênfase na atuação nos tribunais superiores, representando trabalhadores, trabalhadoras e entidades sindicais e movimentos populares. Mestre em Direito nas Relações Sociais, é diretor de Assuntos Legislativos da Associação Latino-Americana dos Advogados Laboralistas. Presta consultoria em todo o Brasil, é consultor aqui do Secor, um importante colaborador do nosso sindicato. Max, vamos falar rapidamente aí de um tema que vinha sendo muito polêmico até semana passada, agora parece dar uma esfriada, mas assim, os trabalhadores não podem parar de se preocupar com isso, deixar de lado. A reforma da Previdência afeta diretamente os trabalhadores e trabalhadoras, mas acabou o risco de ela acontecer? Olha, Jefferson, não dá para confiar nesse governo imoral e ilegítimo, né? A pessoa que ocupa a presidência da República de maneira ilegal, denunciado 2 vezes criminalmente pela Procuradoria-Geral da República, com uma recusa inadmissível do Congresso de permitir que ele fosse julgado pelo Supremo, e essa pessoa não é digna de confiança. Então, a declaração dos golpistas de que a reforma da Previdência estaria retirada em 2018, não dá para confiar. A gente precisa continuar vigilante e ao sério risco de voltar, por exemplo, em novembro, com o Congresso com pouca legitimidade, com deputados que não foram reeleitos ou aqueles que já foram reeleitos sem preocupação com o eleitor. Então, a gente precisa ficar preocupado com o risco de voltar. E, com a deixa do Luciano, essa reforma ataca profundamente as mulheres. Tratando do 8 de março, a gente vive nos países mais misóginos e machistas do mundo, né, um dos campeões mundiais de feminicídio. A opressão das mulheres é algo cotidiano no ambiente de trabalho, no dia a dia. E esse governo é especialmente um governo contra as mulheres. Pela própria composição desse ministério cheio de denunciados e pessoas inadequadas para a posição, com pouquíssimas mulheres,
Quando começou o governo não havia nenhuma. E ataque a uma série de programas sociais que têm a ênfase nas mulheres. E a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que atinge profundamente as mulheres, o trabalho intermitente, a terceirização, que prejudica em especial as mulheres, a população negra, a juventude. Não é à toa que saiu uma matéria ontem dizendo que a maior parte das poucas vagas de trabalho que têm sido criadas no Brasil pelo governo golpista tem sido preenchida por homens brancos. Então, acho que a gente está numa situação trágica para as mulheres e a luta que elas têm feito tem sido importantíssima e tem ensinado o nosso gênero aí, masculino, que tanta coisa ruim tem feito nesse país, né? Toda a opressão das mulheres. E a luta das mulheres tem sido louvável. Os estudantes que têm dado um ensinamento muito grande a vários movimentos populares, boa parte das protagonistas principais são mulheres. A companheira Ana Júlia, por exemplo, que eu tenho o prazer de ser amigo, é um exemplo disso, da coragem da mulher. Acho que como bem lembrou o Luciano, né, Luciano, não é um momento de comemoração, 8 de março, comemoração, não é um momento de resgate da importância e da luta, né, Luciano? Você não precisa ter a crítica que geralmente ouve-se, né, desse movimento machista no país, é que não tem o Dia Internacional do Homem, não tem... O homem não precisa desse dia, né, Luciano? Ele já estabeleceu a sua dominação lá atrás. O que nós precisamos é realmente batalhar para a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades para as mulheres, e por isso esse dia de reflexão, não é isso? Assim, tem uma coisa que ela é singular. Quando a gente fala sobre diferenças, né, as mulheres elas têm diferenças, né, em vários aspectos com o gênero masculino. Mas essas diferenças elas não podem ser um fator que vai gerar desigualdade entre ambos. Então, a proteção à mulher, né, que é uma questão que para nós ela já tinha sido página virada, né, porque você tem a consolidação das leis do trabalho que garante para a mulher várias, na verdade, garantias mesmo específicas, que elas estão relacionadas com peso, com amamentação, com a gestação. Então, tem várias questões que elas estavam colocadas. Nós temos uma série de legislação que, ao longo do tempo, por conta da luta das próprias mulheres, elas foram garantindo direitos para as mulheres para amenizar, né, essa condição de subjugação mesmo. Que nós estamos numa sociedade judaica cristã, paternalista e machista. Isso é fato, não tem como a gente... Eu acho que o machismo, Max, é como se fosse uma diabetes, né? É algo que a gente tem que controlar todos os dias, inclusive nós mesmos dos movimentos sociais organizados, né? E o que acontece de uma forma muito real hoje com a mudança da legislação? Ela deixou a mulher num patamar que você não via já há muito tempo, né, sem proteção social, sem previdência. Então nós colocamos aí, nós estamos dizendo, Jefferson e Max, que a legislação trabalhista atual, ela é exatamente uma sentença de morte para a mulher, né, no seu local de trabalho. Porque ela retira várias garantias que elas foram conquistadas ao longo do tempo. Então, isso é uma coisa muito nociva e o sindicato tem tentado conscientizar. Essa semana, Jefferson, eu fiquei pasmo, né, porque eu vi uma declaração do presidente do sindicato patronal, o Max, que é o Álvaro, né, o nome do presidente do sindicato patronal, de supermercados, né. E ele disse que agora chega setembro, acabou a convenção coletiva, então, como a questão da jornada de trabalho, ela precisa de um acordo entre o sindicato de trabalhadores e o sindicato patronal, então Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar, eles vão poder praticar indiscriminadamente a jornada que eles quiserem. Então, domingos, feriados, né, não precisa mais pagar hora extra em domingo, não precisa mais pagar hora extra em feriado, né? Então, isso causa um transtorno social bastante atípico. E dentro das empresas, nós já temos visto que as direções elas já estão já estão repercutindo essa notícia, essa matéria, assim, com louvor, né? Então, o diretor das grandes multinacionais, ele tem dito, olha, agora não precisamos mais pagar hora extra. Então, quer dizer,
O Max, Jefferson, ele tem feito um trabalho muito importante para nós, que são as ações coletivas. Hoje mesmo, quando nós saímos daqui, nós vamos trabalhar algumas questões que estão relacionadas com o uso do banheiro para as mulheres. Então, quer dizer, tem uma rede de supermercados do multinacional francesa que não permite que as mulheres elas vão ao banheiro a hora que tiver vontade, né, natural. E o controle... Remetendo a gente lá em 1920, 1930, Exato. né, Marcos? E aí, quer dizer, o controle híbrido do organismo, ele gera muitas doenças. Então, infecção de urina, por exemplo, entre outras. E aí, quer dizer, qual é o nosso papel? Como a gente pode fazer para que isso deixe de acontecer, né? Acho que o Max podia falar um pouquinho sobre isso, né? Max, acho que não falta muito para o patrão ir lá trancar a porta para não deixar ninguém sair também, né? E tacar fogo. E tacar fogo, como conta a história, é isso? Dizem que é um mito, que não teria havido esse incêndio em Chicago, mas eu acho que esse companheiro que fez essa declaração, talvez ele se arrependa, porque eu acho que ele está cutucando onça com vara curta. O SECOR é uma entidade extremamente combativa, tem tido resultados importantíssimos aí na luta contra a precarização, especialmente por grandes redes, e eu acho que se eles acham que vão ter vida fácil fazendo essas barbaridades, acho que não vai ser tão simples assim. E eu lembro algo que aconteceu durante essa semana passada, eu estava lendo um post do meu companheiro Felipe Vasconcelos, mando um abraço a toda a companheirada da Advocacia Garcês, pessoas de luta que eu admiro muito aí, e acho que eles estão chegando aqui daqui a pouquinho no estúdio, o Felipe e o Paulo, e o Felipe contando no post de Facebook, um advogado da empresa aqui de Osasco, dizendo, pô, mas o sindicato entrou com mais uma ação contra a empresa, não para de entrar com a ação contra a empresa. E o Felipe disse, olha, é só vocês cumprirem a legislação trabalhista que não vai acontecer isso não. E então o trabalho do SECOR é muito importante. Essas grandes redes têm uma sensação de impunidade impressionante. Você que assiste a gente nesse momento, quando você for comprar com uma grande rede, repensa um pouquinho o que essas multinacionais fazem. Tentar estimular a economia local e essas grandes redes espezinham os trabalhadores e também toda a cadeia produtiva, muitas vezes maltratam o produtor rural, a maneira como tratam, sem preocupação a origem dos produtos, se tem trabalho escravo, se não tem. E essa luta contra as grandes corporações é um trabalho importante que eu tenho militado também nessas questões aí do impacto que as grandes corporações têm trazido para o mundo e para esse déficit democrático, né, e para o impacto no dia a dia das pessoas, essa opressão cotidiana que a gente vive, né? Certo. A gente vai agora, Marcos, pedir licença um pouquinho, Luciano, para fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta. Você continua ligado no TV SECOR. Lembrando que você pode interagir aqui conosco, mandar sua dúvida, sugestão, sua crítica através do WhatsApp. É o 99012-8812, DDD 11, 99012-8812. Beleza? Estamos de volta com o programa TV SECOR, conversando hoje com o advogado Maximiliano Garcês, da Advocacia Garcês, especializado em defender os trabalhadores, representar o movimento sindical, os movimentos sociais nas lutas contra a opressão desse governo que está aí, né, Max? Era uma representação inespecífica até um certo ponto, agora virou uma representação bastante específica contra as ações desse governo que está instituído, não é isso? E uma dessas ações é a reforma trabalhista. A gente já tem aí um tempo de vigência dessa reforma trabalhista. O resultado, o IBGE mostrou na última semana, 26,4 milhões de brasileiros entre desempregados e com ocupação inferior a 40 horas, subocupação. Aí, né? Como é que se avalia o atual cenário, Max? O cenário é uma tragédia, né? Essa reforma trabalhista não é só contra os trabalhadores, é contra o futuro do Brasil e, paradoxalmente, contra os próprios empregadores. Estão querendo matar a galinha dos ovos de ouro, querendo fazer uma economiazinha de curto prazo e destruindo o próprio capital humano do qual eles dependem, destruindo a capacidade de consumo interno do Brasil, da economia brasileira, né, e inviabilizando a capacitação de longo prazo da nossa classe trabalhadora. Como é que você vai conseguir fazer um país que vai disputar nacos importantes do capitalismo internacional, vai conseguir produzir
produtos com alto valor agregado, com ciência e tecnologia, tendo uma mão de obra com pessoas que ficam 3 meses trabalhando como terceirizado, depois ficam desempregados, depois viram PJ, depois vira quarteirizado e fica navegando dessa instabilidade gigantesca, um trabalho intermitente, que é algo abjeto, indigno, e conseguir fazer com que tenha uma cadeia produtiva de alta qualidade. Então é quase aquela lógica do sapo e do escorpião, né? Eles prejudicando o seu próprio interesse no longo prazo para ganhar umas migalhazinhas de economizar no curto prazo. E os impactos da reforma têm sido péssimos, né? O desemprego aumentando gigantescamente, empregadores se sentindo com mais ousadia ainda para oprimir de uma maneira terrível. A gente tem visto, tem um site chamado Vagas Arrombadas que mostra anúncios abjetos de pessoas se utilizando para ganhar R$200 por mês para trabalhar X horas ou para ficar esperando. Então, esse caráter mais torpe dos setores mais atrasados da população, muita dessa gente hipócrita que foi para as ruas querer depor um governo eleito, alegando que era contra a corrupção e agora estão quietos sem bater panela com todos esses desmandos, esses absurdos do governo Temer, mostrando que não era contra a corrupção, boa parte das manifestações eram luta de classes mesmo, contra os oprimidos, contra os pobres, contra a possibilidade da população negra e favelada ocupar vagas nas universidades junto com a classe média alta, que era contra a PEC das domésticas, que acho que teve um impacto grande no imaginário da nossa classe média alta e dos ricos mais racistas, né? E chegando nesse ponto que a gente chegou. Acabou de sair um estudo da Transparência Internacional dizendo que a corrupção aumentou depois do golpe. E é golpe, não foi impeachment, foi algo risível, algo que era essas chamadas pedaladas fiscais que eram feitas por todos os presidentes e que autorizadas, inclusive, e por vários governadores, inclusive, que votaram a favor do impeachment e depois continuaram dessa mesma maneira. Não era contra a corrupção, era contra a população brasileira marginalizada, né? E para submeter o Brasil a interesses de grandes potências. Mas a gente está lutando para fazer isso. A gente tem feito a luta junto com o movimento sindical para restaurar a democracia no Brasil, para ver o ponto autoritário que foi. Eu fui chamado pelo Congresso Nacional para falar na Comissão de Reforma Trabalhista e quando falei aos deputados que, primeiro, não devia nem estar debatendo a proposta de reforma trabalhista, porque veio assinada pelo Executivo por alguém que ocupava ilegalmente a presidência, fruto de um golpe parlamentar, midiático, empresarial, os deputados, alguns levantaram, me xingaram, um deputado chegou a me ameaçar de me dar uma tabefe na cara. Esse vídeo viralizou na internet, ficou famoso por esse vídeo. Acho que sim. A única coisa que disseram que eu concordo é que me chamaram de advogado de porte fábrica. Essa ofensa eu admito com prazer. Eu só queria só me lembrar, eu estava falando do currículo, mas eu não ocupo mais essa diretoria da LAU, sou membro da LAU, mas obrigado pela... Mas teve passagem ali pela... Sim, eu continuo militando. Certo. Agora, por falar nesta militância, assim, o escritório, a Advocacia Garcês tem tido uma forte atuação aí numa terceira fase do golpe silenciosa que está acontecendo no país, que não tem tido grande visibilidade, né, na grande imprensa, só em nichos específicos, que é a tentativa de privatização da Eletrobras, mais uma empreitada do governo Temer. Aliás, da Eletrobras, a gente teve notícias aí no final de semana sobre o contrato da Bombardier com a Embraer, que é outra coisa que vai gerar discussão, mas vamos falar da Eletrobras, que você está bastante envolvido aí. Como é que é esse processo, Max? A gente tem militado aí, é um tema, a luta em defesa das estatais, especialmente nessas áreas sensíveis da população, como saneamento e luz, algo que a gente já, quando eu morava no Paraná, a gente já participou com advogados da Frente contra a Privatização da Copel, que se manteve pública até hoje, e agora aquele terror das privatizações da década de 90, tanto mal que o governo Fernando Henrique trouxe ao Brasil, né? E a gente parecia que tinha matado esse vampiro das privatizações, né? Teve a eleição, quando o Lula ganhou do Alckmin, foi uma eleição basicamente plebiscitária sobre privatizações. E a população se manifestou majoritariamente contra
privatizações. E agora, esse governo ilegítimo, sem respaldo das urnas, quer entregar um patrimônio histórico do povo brasileiro, cometendo um crime, não contra os trabalhadores especificamente, que também vão sofrer, mas especialmente contra a população mais humilde, as tarifas que vão aumentar, a qualidade de serviços que inevitavelmente cai quando há privatizações. Eu vejo o caso da telefonia celular no Brasil, que é das mais caras do mundo, qualidade péssima, oligopólios, sem fiscalização, e a gente chegou num ponto tão ridículo que esse governo golpista está conseguindo ser pior do que o Trump. O governo Trump, com todas as mazelas que tem, mas tomou uma decisão de proibir que empresas estatais chinesas comprem ativos estratégicos norte-americanos, inclusive no setor elétrico. O governo da Angela Merkel fez a mesma coisa. E o Brasil entregando valores baixíssimos, uma série de ativos importantes a empresas estatais chinesas, que já compraram uma série de empresas brasileiras, e agora querem vender, inclusive, distribuidoras na Amazônia. Imagina, uma empresa de distribuição de energia elétrica tem acesso a qualquer rincão do Estado. Se permitir entregar o patrimônio genético, ambiental, aquífero, os minerais, sem controle nenhum, não é à toa que os próprios militares têm se manifestado, uma série deles, que não são exatamente geralmente do nosso campo, mas contra essa privataria entreguista e que prejudica o futuro nacional, prejudica até os próprios empresários. Como é que você vai conseguir convencer empresas do exterior a investir pesadamente no Brasil, um país que não tem controle da sua própria matriz energética, que não tem garantia de crescimento? Como é que você vai crescer a 4%, 5%, como ocorreu em vários anos do governo Lula, de maneira sustentável, se você não tem garantia que vai conseguir ter energia de qualidade e a um preço justo? O setor privado pegou, esse aqui dá dinheiro, eu mantenho, não dá dinheiro, eu vou acabar com a operação ali, né? Aliás, nessa operação de privatização, tem uma delas, que uma das distribuidoras está sendo vendida a R$50 mil, é isso? São 6 distribuidoras em Roraima, no Acre, Amazonas, Rondônia, Piauí e Alagoas, cada uma delas sendo vendida a R$50 mil. De uma maneira responsável. Eu estive em Manaus, na audiência pública, uma pantomima, uma brincadeira de audiência pública que foi feita pelo governo golpista e representando os trabalhadores, e a companheirada ativa dos sindicatos trabalhadores eletricitários no Amazonas, em Manaus, e lá eu expliquei que aquilo era um absurdo que estava sendo feito. Entregar de mão beijada esse patrimônio importantíssimo, e não é só uma lógica do lucro, né? Você garantir energia a populações ribeirinhas em locais extremos, você garantir que uma criança indígena possa ir para a escola porque tem acesso à energia, você garantir a soberania nacional. Quanto que vale isso? Como é que você mensura num balanço a dignidade de um país que defende sua população mais humilde? A lógica só do lucro, você não faria sentido nem colocar a energia elétrica, fosse só para a lógica do lucro, num local afastado, remoto da Amazônia. Por que a gente faz isso? Porque se interessa no bem-estar da população e quer ter um patamar digno civilizatório. Esse governo não é só um ataque à democracia, é um ataque à soberania, à dignidade da pessoa humana. Parece que é um ataque às próximas gerações e ao interesse nacional, e é deprimente. Mas a gente tem que levantar a cabeça e lutar. A gente conseguiu resistir à reforma da Previdência e agora a gente tem que ter mais ousadia para impedir esses desmandos. Na educação, a barbaridade está sendo feita pelo MEC, agora espezinhando a autonomia das universidades, destruindo uma série de programas, e essa intervenção militar no Rio, agressiva contra as populações mais humildes, colocando uma guerra contra os pobres, crianças de 7, 8 anos sendo revistadas na rua de maneira indigna, enquanto isso a classe média alta que consome drogas sem nenhum tipo de controle. Seria tão lógico como países têm feito com ótimos resultados, exemplo de Portugal, que descriminalizou as drogas e houve uma diminuição gigantesca da violência, Uruguai fazendo a mesma coisa, o Canadá em breve vai fazer isso em relação à maconha, que tem efeitos enormes, tem cartéis mexicanos perdendo muito dinheiro e poder por conta de alguns estados norte-americanos que já têm descriminalizado as drogas. Então,
essa lógica dessa guerra contra os pobres não é para erradicar o crime organizado, mas é para fazer uma cortina de fumaça e aumentar o déficit democrático. O golpe dentro do golpe para impedir a liberdade de expressão e criar esse clima da população negra e favelada cada vez mais oprimida. Trocando em miúdos isso que o Max falou sobre a questão energética, assim, de uma forma mais simples, somente o Estado ele tem capacidade de levar energia para as populações mais pobres, né? Por quê? Você pensa no o custo de um poste, o custo de um fio elétrico. Então, para ele chegar até uma população mais afastada, ele tem todo um custo de implantação. Sim. E é dever do Estado fazer isso e cobrir esses custos de implantação. Mas quando aquela população vai pagar a conta da energia elétrica, você imagina uma conta de 20, 30 reais, porque eles quase não têm também aparelhos eletrônicos, né? Então a conta ela é muito pequena. Então o retorno financeiro disso ele é ínfimo em relação ao investimento que tem que ser feito para chegar à energia. É tirar dinheiro de onde a operação é lucrativa para colocar justamente onde ela não dá lucro, para compensar e manter o serviço no país todo, né? Exato. Por isso que a energia elétrica na mão do capital internacional, ele não vai fazer esse tipo de ação social. Porque levar um projeto em luz para todos, você levar energia, levar dignidade para as populações mais afastadas, é uma estratégia, né, somente que um governo progressista consegue fazer entender como uma necessidade vital das pessoas. Né? Agora, vocês conseguiram uma vitória, no caso da Eletrosul, ali, que é um pedaço, né, da Eletrobras, de atrasar um pouco os processos para chamar a discussão da sociedade. Foi isso? Foi uma liminar lá em Florianópolis? Exatamente. A companheirada ativa da Intersul, que abrange sindicatos eletricitários de toda a região sul, o Sindicato dos Eletricitários de Santa Catarina, e conseguiram obter uma liminar para anular uma assembleia de acionistas que queria alterar o estatuto do Eletrosul, basicamente para viabilizar a privatização e a destruição da empresa. A alteração do estatuto previa a possibilidade de extinção da empresa sem nenhuma preocupação, não só com os acionistas, mas com a população, né, com o futuro nacional. E a gente teve a sorte de poder participar disso como advogados, né? A gente tem feito uma luta junto com o trabalho hercúleo que os sindicatos eletricitários, urbanitários de todo o país têm feito, com várias entidades da sociedade civil organizada, movimentos populares atuando, o MTST, o MST, os estudantes, intelectuais, professores, várias entidades nessa luta aí, e a gente tem atuado judicialmente para tentar impedir a privatização das distribuidoras que você vê feito menção e as demais empresas do Grupo Eletrobras, e essa defesa da soberania nacional via a manutenção das estatais, com mais controle popular, né? Não com essa manipulação que é feita pelo governo golpista de nomear pessoas incapazes. Eu acho que é importante manter as estatais públicas, mas ao mesmo tempo com mais controle popular, mais participação popular, né? Uma lógica um pouco como era orçamento participativo, para ter discussões, e se os trabalhadores puderem trabalhar com independência, sem ingerência política indevida, com controle popular, essas empresas vão ser mais eficientes do que já são. Max, nosso tempo infelizmente chegou ao final. Queria agradecer a sua participação aqui. Fico o convite para vir outras vezes falar desses temas importantes. Luciano, obrigado pela tua participação. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.